Olá, esse é o Papo Reformado e hoje a gente tem um assunto mega especial. Você já ouviu falar sobre o trabalho do capelão? Você sabe o que é isso? E será que esse ministério, essa profissão, enfim, esse chamado é para qualquer um? Mas antes de começarmos, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pelas igrejas Batista Reformada de São Paulo, São Caetano do Sul e de Ceilândia. Elas estão nos apoiando nesse projeto maravilhoso. Fábio, então conta pra gente o que é ser um capelão e o que hoje a fé reformada também lhe ajudou a melhorar o seu trabalho e a enxergar esse grande ministério, esse grande chamado que Deus tem na sua vida. Sim, em primeiro lugar, quero agradecer o seu convite. É uma honra, é um privilégio estar podendo estar com você aqui e conversar sobre esse assunto que é maravilhoso, esse assunto que já mexe comigo há praticamente 15 anos na minha vida, porque a capelania, ela mais do que uma vocação, a capelania ela é uma forma de você se aproximar do Senhor e das coisas dele. Então não sou muito tempo crente, né, Deus me converteu, eu tinha mais ou menos eu já era adulto, já um senhor, e quando eu fui fazer teologia no Seminário Batista Regular aqui de São Paulo, lá eu conheci esses 2 queridos. Então tem mais ou menos 15 anos eu tenho mais ou menos 15 para 16 anos de crente e mais ou menos 14 anos nesses trabalhos. Eu falo desses trabalhos porque são 2 vertentes em que eu atuo na capelania, e a gente vai falar já já sobre o que que é capelania e tudo mais, mas por exemplo, eu faço hoje trabalho de capelão hospitalar no Hospital São Paulo, aqui em São Paulo, e também, hã, capelania prisional, podemos dizer assim, na Fundação Casa, com os menores, delinquentes que ficam internos lá. Na capelania prisional, eu faço através do trabalho num ministério chamado GEAME, quer dizer Jesus ama o menor. Também estou há 14 anos. E olha que curioso, que interessante. Em ambos os trabalhos, eu fui convidado por queridos irmãos que faziam seminário comigo e já participavam desse ministério. E aí me levaram para conhecer. Olha, Pra você ter uma ideia, eles não estão mais nesse ministério e eu continuo aí até hoje, pela graça de Deus. Então é aquela coisa que a gente não consegue entender os caminhos do Senhor, né. Ele coloca 2 irmãos no meu caminho para que eu possa entrar nessa obra, nesse trabalho e continuar até hoje exercendo esse ministério que, olha, eu vou falar para você, eu amo. Falar de capelania é tudo para mim, porque capelania ela me faz, acima de tudo, me envolver com as coisas de Deus, né. Muitas das vezes em que eu sou solicitado a prestar conforto e consolo ao paciente, ou tentar trazer a realidade espiritual de um menor delinquente, muitas dessas vezes eu sou muito mais trabalhado por essas pessoas, Deus me faz aprender com as coisas que acontecem nesses ministérios, do que propriamente eu ser um instrumento dele. Mas é óbvio que capelania é algo fantástico, é algo que é necessário, né, tanto é que existe capelania em todas as áreas. Pra você ter uma ideia, recentemente eu fui saber que tem capelania de shopping, legal, interessante. capelania escolar, que sempre existiu, capelania militar, capelania em presídios, capelania em uma série na polícia, inclusive participei um tempo dos PMs de Cristo. Então a capelania ela é ampla. Por quê? Quem não precisa de ser confortado e consolado, quem não precisa de apoio espiritual, né. Tá, mas aí, o que te levou a ser um capelão? Eu estava envolvido, eu estava dentro do espiritismo, dentro do candomblé, dentro da umbanda, e fui meio que pensado pelo Senhor naquele ministério. Daquele ministério, daquele ambiente lá, né. E aí eu percebi, depois que você começa a entender o que Deus fez na tua vida, né,
o quão miserável eu era e o que ele tinha feito para mim. Um Deus santo, tão maravilhoso, quis resgatar um miserável como eu. Então eu consegui, e ele colocou muito isso no meu coração, entender e olhar para as pessoas, sabe, como pessoas que, como eu, precisam muito da graça de Deus. Uhum. Miseráveis pecadores. Então eu não consigo hoje diferenciar do que tem diferente de mim de um menino que está lá na Fundação Casa. Ou de uma pessoa que tem uma outra religião e está lá no final da sua vida dentro do Hospital São Paulo lá, ou em outro hospital qualquer. Porque eu entendo que eles são pecadores, igualmente a que aconteceu, o que acontece comigo. Então, quando eu fui tocado lá atrás pelos convites e percebi o que era o trabalho, aquilo me fez, acima de tudo, me enxergar como um miserável pecador. E aí a gente olha para as pessoas da mesma forma também, entende? E aí eu falei, irmão, eu sou um cara que aprende as coisas assim, na pancada, vivenciando as coisas. Então, quando você vai para o campo lá, para o trabalho, parece que o evangelho, ele cada vez mais penetra no seu coração e a experiência, a vivência desses mistérios vão me tornando cada vez melhor, um cristão melhor, entende? E por quê? Porque a sua vivência de se pôr num lugar de um pecador, né, como Paulo fala lá, né, falou para os irmãos lá, eu sou pior dos pecadores, deles eu sou pior. Então eu me encaro muito nesse aspecto. Por isso que eu não vejo problema em estar falando para um menor delinquente ou para uma pessoa no Hospital São Paulo, porque ela e eu somos igualmente miseráveis pecadores. Então, o trabalho de um capelão, na verdade, assim que eu entendi, você me corrige, tá? É ir em locais onde a igreja não chega e pregar a palavra de Deus, levando uma palavra de conforto. Seria isso o trabalho do capelão, né? Ou não? Não é que a igreja não chegue, mas assim, o capelão, Hum. ele vai até ao local em que aquela pessoa está. Então, por exemplo, uma marinha mercante ou marinha de guerra, que o cara está lá embarcado, fica dias e dias lá, sem ver família, sem nada. O capelão, ele está ali para lembrá-lo a questão espiritual da vida dele, evitando, inclusive, sentimentos de depressão, de tristeza, de angústia. Esse no capelão ali, por exemplo, eu utilizei agora o capelão militar. O capelão hospitalar, ele está levando ali apoio espiritual no momento de dificuldade, difícil para aquela pessoa, de sofrimento, de angústia, de medo, de receios que... E aí ele está ali. Na escola, a mesma coisa, incrível que pareça, né? Na escola, a criança está ali, mas o capelão, ele está ali fazendo um trabalho de apoio espiritual. Às vezes essa criança está com um problema na família, teve uma perda de um ente querido, né? Em auxiliar a ele enxergar a vida espiritual como algo necessário a ele, aluno. Há estatísticas que comprovam que quando o paciente ele tem uma vida espiritual regular, a probabilidade de ele se recuperar, o tratamento efetivamente ter sucesso, é muito maior Entendi. daquele paciente que não tem uma vida espiritual ativa, né? Isso é comprovado, é estatístico isso. Então, o capelão ele faz o papel de um pastor, Sim. pode ser considerado um pastor Agora entenda, ou a não? capelania hospitalar principalmente, ela existe de várias religiões. Por exemplo, no países da Europa, Nossa, nos Estados Unidos, entendi. Então não é é, algo exclusivamente não. do cristianismo. Não, ele é do cristianismo também, pode ser que porque existe, por exemplo, a católica, Não, a mas eu digo assim, capelania católica. exclusivamente do cristianismo, assim, não Não, é. tem a muçulmana, por exemplo, em alguns Ah, países você pode então. ter a capelania Hum, muçulmana. Por exemplo, países, que como os Estados Unidos, que são democratas e que, eles permitem em hospitais, e inclusive o capelão nesses países, num país como os Estados Unidos, o capelão é remunerado, inclusive fazendo parte do corpo clínico às vezes. Não clínico propriamente dito, mas ele é uma parte que, inclusive, ele tem acesso ao prontuário do paciente, ele tem acesso à família do paciente, e a capelania em si,
quando ela é profissionalizada dentro do hospital, ela envolve tudo, ela faz parte da cadeia, de medicina ali, da cadeia, né, que dá suporte ao paciente. Tem todas as áreas e é espiritual envolvida nisso. Ah, interessante. Então quer dizer que então é considerado realmente como uma profissão. Em determinados países sim, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Ah, Aqui não, desculpa, lógico que há capelães, né, que são, por exemplo, marinha, você faz inclusive concurso, exército, capelão do exército, tem concurso público para, aí sim, ele é profissão sim, ele é reconhecido. E aí ele, lógico, ele tem que a atender a vários requisitos, ser formado em é isso teologia, que eu ia perguntar, tem que mas ter não, assim, não, e tem concurso, outro dia eu vi um en concurso aberto no então, exército mas se para capelão. se não é exclusivamente do cristianismo, eu preciso ser formado em teologia então para isso? Não, mas aí de acordo com a requisição. Depende do É, edital e depende tal. do edital, para a área que Entendi, é. entendi, entendi, Não, entendi. não, eu não creio que aqui no Brasil vá haver, por exemplo, o capelão muçulmano, que é uma religião Tá, percentual de entendi. participação pequena, mas Mas eu católico tem, né? então Católico tem. assim, então uma pessoa que é espírita, ela pode ser um capelão espírita. Pode, se Então, houver a necessidade, pode. mas aí então ela vai trazer doutrinas que não são, doutrinas que são do espiritismo, no caso. Sim. Porque a ideia, na verdade, não é divulgar e pregar o evangelho como sendo, quer dizer, a profissão capelão não é uma profissão que ela vai divulgar o evangelho, mas sim que vai acalmar a alma da pessoa, que vai trazer ali recursos para estar Sim. tratando a alma da Sim. A pessoa, gente está então. falando em conforto e consolo, nesse Conforto aspecto, nesse sim. sim, né. Sim. Tá, entendi. Então, Independentemente da religião. desculpa, é até interessante você ter tocado nesse assunto, que dá para a gente remeter aqui às origens do termo capelania, Isso. né? Há algumas versões, eu me seguro mais em uma. Há uma versão que Martin de Tours, que era no século IV depois de Cristo, ele, ele que tinha uma coisa de colocar a capa dele no anexo da igreja. E ele era um soldado romano. E aí nesse lugar ele começou a guardar a capa e ali ele fazia atos de 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 bravura, começava a entender as necessidades que tinha e tal. E aí tanto é que desse nome, capela, começou a surgir capela, que é a pequenas igrejas, né, que a gente tem aí, capelania e outros termos, e porque ele guardava a capa. Há outros que dizem que isso foi feito depois, em 1700, com um recinto que foi criado naqueles lugares em que o inverno era rigoroso. Então, os, os sacerdotes eles utilizavam aquele anexo para colocar suas capas. Só que ali começou a se tornar um ambiente de, de conversas. Trocavam, por exemplo, informalidades sobre os membros da igreja. Então, olha, fulano está doente, fulano está precisando disso, disso, aquilo e tal. Ali que surgia uma mobilização para que a igreja fosse fazer esse trabalho, às vezes social e espiritual, de visitar, de acolher, né, de saber as necessidades. Eu consigo muito melhor hoje ficar com essa versão, de que essa versão do lugar para capa, para colocar capa, que surgiu essa situação. Existe uma outra também, que era um reservatório, que o, o sacerdote tinha ali toda um, um objeto que era destinado à pregação, algo desse tipo, e dali surgiu essa coisa de capa, de capelania. Uma versão que assim, eu não creio muito não, mas eu abraço mais essa versão do lugar para guardar a capa, que dali surgiu. Tanto é que era um lugar muito menor que o templo principal, né? E por isso que a gente vê em alguns lugares capela, e é uma pequena igreja, né? Porque era um lugar mais reservado. E aí o termo capelania veio dali, de um serviço com a mesma origem, né, que a gente viu aqui de capelania, de serviço, a capelania começou a pegar isso daí. Então ela teve um histórico, um início cristão, então. Ou não? Sim, Sim. sim. Por exemplo, em 1700, que é essa versão maior. Ah, que interessante. Agora, quais são eu para ser um capelão, eu preciso ter algumas qualidades, assim, em mim, para que eu possa desenvolver uma boa
como é que eu posso dizer? Uma boa Assistência. assistência à Ah, sim, pessoa? né? Sim, sim, sim. Quais são essas habilidades que eu preciso ter, Por assim? exemplo, vamos lá. Primeiro, tem que ter nascido novamente, ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando da capelania evangélica aqui. Frequentar uma igreja. Precisa ser reconhecido como alguém vocacionado por essa igreja para estar exercendo a função de um capelão. Ele vai fazer um curso para que o habilite e depois um treinamento de 3 meses. Eu estou falando do Hospital São Paulo aqui, tá? Para que possa, para que possa ser habilitado a trabalhar no Hospital São Paulo, por exemplo, e em outros hospitais. Lá na Capelania do Hospital São Paulo, que ela é coordenada pelo pastor Antonino Ribeiro, ele engloba mais 9 hospitais. Tem vários hospitais espalhados por São Paulo. E aí, toda a pessoa que é voluntária, ela precisa participar desse curso e ser vocacionada. E essa vocação não é ele que acha. Há necessidade de uma carta do próprio pastor dele para que ele possa exercer a função. Por quê? Porque o pastor, que é o líder, né, que é o que cuida da ovelha, ele precisa falar, não, eu vejo capacidade nele, vejo vocação nele, vejo talentos e dons que permitam que ele possa exercer e principalmente o de misericórdia, o dom de misericórdia, né? Precisa ter bastante. E é isso. Aí, lógico, a pessoa vai inicialmente conhecer se é aquilo mesmo que ela quer, de jeito que acontece, Entendi. enfim. Ok, eu acho que a gente entendeu muito bem o que que é agora a capelania. Agora conta pra gente, já teve alguma história marcante, alguma coisa que, poxa, marcou muito a sua vida e te deu felicidade de, poxa, ainda bem que eu estava lá para ajudar, ainda bem que eu tô exercendo essa função de capelão. Aí você, assim, e esse momento assim, cara, como é tão importante a minha profissão? Já teve esse momento? Alguma Então, esse história, alguma chamado coisa? da capelania, ela envolve esses dois aspectos, de você se sentir útil na obra. Na verdade, são três aspectos: se sentir útil na obra, se sentir útil na vida de alguém e o próprio chamado ser útil na construção da sua caminhada aqui, como cristão. Ah, óbvio que 14 anos de trabalho, né, em ambas as capelanias, é óbvio que você já teve feedbacks de que, puxa, você foi útil na vida de alguém. Sim, A minha esposa também trabalha comigo, a Marina, ela também já teve esse feedback e isso é muito maravilhoso, isso é fantástico. Mas isso não nos envaidece, né? Isso não nos provoca qualquer sentimento de orgulho. Aliás, pelo contrário, teve um ano estamos em 2025 agora, né? Mas em 2022 para 23, Emanuel, sabe aquela fase da sua vida em que você foi muito piedoso? Deus te deu um coração muito piedoso e ele começava a trazer muitas pessoas para você. Não só pacientes, meninos e meninas da Fundação Casa, moradores de rua, dependentes químicos. E aquilo começou a dar em mim aquela assim, caramba, olha como eu sou um instrumento do Senhor. Olha que coisa horrível que aconteceu. E aí Deus me fez perceber e aí eu comecei a orar nesse sentido para que isso não me ensoberbecesse. Sabe por quê? Para que eu não pudesse achar, por exemplo, Senhor, olha o que eu tenho feito. Não permita que nada que não esteja nos meus planos aconteça comigo. Cara, eu orava desse jeito. Por quê? Porque isso acontece com o ser humano. Você acha que você está sendo muito usado por Deus, você não merece nada de ruim da parte de Deus. Então eu tive muita preocupação nisso, para que eu não murmurasse, não reclamasse com algo que viesse a me acontecer, e porque eu me achava merecedor de algo da parte de Deus. Eu sei que é tudo pela graça, pelo amor, pela misericórdia dele e pelos planos dele à minha vida, né? Então a capelania,
me deu essa oportunidade de eu me sentir útil na obra, me sentir útil a um próximo, como a gente tem no quando o Senhor Jesus fala que é o segundo principal mandamento, né, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Isso foi fantástico, mas mais ainda é quando você está na obra como a capelania, e aí você vai arrastado para lá, vai depois de um dia de trabalho, você vai arrastado, é que a gente faz o trabalho à noite e aos sábados também tem culto. E aí chega lá arrastado, cansado, com vontade alguma de ir mesmo, sabe? Vontade alguma de ir. Aí você chega lá, Deus usa paciente para falar com você. É muito louco isso. Eu quero ouvir, na verdade, assim, um caso que te deu uma impactada, assim, que você ficou: Hum. "Nossa". Eh, eu estava um dia, eu tinha uma ajudadora em casa, eu não era casado com a Marina, e eu tinha uma moça que me ajudava lá em casa, arrumar, né, e tal. E ela era evangélica, e tal, e a gente de vez em quando fazia, de vez em quando não, toda vez que ela estava lá, a gente fazia devocional juntos de manhã cedo. E naquele dia, numa quinta-feira de manhã, eu estava orando com ela, assim, fazendo a oração, e os meus 2 filhos estavam dormindo no quarto. Era umas 9 horas da manhã. Na minha oração, meio que murmurei com Deus, falando assim: "Caramba, esses caras aí, 2 galalaus, dormindo até essa hora em casa, sem trabalho, não sei o quê". E, cara, o dia passou, fui trabalhar, depois eu fui pra capelania à noite e tal. E quando eu cheguei na capelania, daquele jeito que eu falei agora há pouco, arrastado, cansado e tal. Mas cheguei, aí acho que depois que você ora no início lá do trabalho e tal, você sobe para os andares lá para, porque lá é assim, as abordagens são em duplas, todos os leitos são visitados, de acordo com a quantidade de pessoas que vão estar lá no trabalho. E aí eu fui, naquele dia eu fui sozinho, no 11º andar, que é um setor lá de pneumologia. Rapaz, quando eu entrei numa enfermaria e tinham 3 pacientes, eu estava falando com os 3 ao mesmo tempo, numa enfermaria. Quando eu olhei assim, na outra porta de uma outra enfermaria, estava um rapaz, um paciente que estava com um avental, me olhando. E eu não conseguia interpretar o olhar dele, se ele estava reprovando ou me admirando, vamos dizer É assim. aquele olhar neutro, né, que a gente olha assim: "Meu Aí Deus, o eu cara tá gostando fiquei, ou não?". isso. Aí eu fiquei na minha, falei: "Bom", parei, acabei de falar com essas pessoas e fui lá para o corredor. Quando eu sentei lá, aquela pausazinha que você dá, peguei meu celular para dar uma olhada, daqui a pouquinho quem vem? Esse rapaz que estava me olhando lá na outra enfermaria. Quando ele chega, ele já chega assim: "Irmão, estava falando com o senhor agora, que eu quero quando sair daqui fazer esse trabalho que você faz". Aí eu já falei: "Caramba". Olha. Caramba, o cara ali, doente, falando com Deus que quer fazer o que eu faço. Aí já começou por aí, né. Daqui a pouquinho ele começa a falar um pouco dele, ele fala: falou o nome dele, eu não estou lembrando aqui, mas ele fala que ele era de Vila Velha, falou que ele era de Vila Velha, lá no Espírito Santo, estava ali tratando um câncer, sozinho, porque a esposa não pôde ir vir e tal, e porque ela não tinha recurso lá, então ele veio receber o tratamento aqui, Nossa, e câncer, né, que é câncer. uma doença que assusta, né. Sim. Não, e aí imagina, né, cara, longe da cidade dele, longe de tudo e de todos, sozinho, falando e glorificando a Deus, dizendo que ele queria, eh, fazer o que eu estou fazendo, né. Mas a coisa não parou por aí não. Pior que isso foi ele falando assim: "Ô irmão, eu estou vivendo um tempo aqui de deserto, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. E isso vai passar". Eu: "Caramba, o que que aconteceu?". Ele falou: "Tem 3, 4 meses que eu perdi minha filha de 21 anos de idade". Emanuel, quando ele falou aquilo, na mesma hora
Tá lembrado, né? Qual foi a minha oração de dia? Eu reclamei, meio que murmurei, que os meus filhos estavam dormindo no Olha quarto até só, 9 horas da manhã. olha Na só. mesma hora que ele falou que ele tinha perdido uma filha de 21 anos de idade com uma doença lá inesperada, isso tinha 3, 4 meses de ocorrido, parecia que Deus estava falando assim, ó, ô, ô, pergunta para ele se ele gostaria que a filha dele tivesse dormindo lá na casa dele até 9 horas da manhã. Irmão do céu, foi assim, algo que me emociona. Me mostrou assim, o quanto miserável eu sou. Como eu poderia reclamar? Meus filhos estavam vivos ali, rapaz. Meus filhos estavam bem, né? E pela graça de Deus continuam. Então, assim, isso me fez lembrar como miserável eu sou. A outra situação também foi numa paciente lá no Hospital São Paulo, que eu fui solicitado que a gente fizesse uma visita, uma oração a ela, né? Ela ficava num setor lá no 12º andar, que é o setor de hematologia, que é o setor de pessoas que tratam leucemia, geralmente. E eu me deparei, rapaz, com uma moça que devia ter sido muito bonita. Ela tinha uns olhos verdes, assim, mas o rosto dela já estava cheio de pele escurecida, ela muito magra, já sem os cabelos. Mas os olhos dela eram muito bonitos, ela ter sido uma mulher muito bonita. E ela sofria porque ela ficava no leito assim, meio que sentindo dores e tal. E aí eu comecei a fazer, aliás, eu entrei lá, não tinha nem tido a pandemia ainda, mas eu tive que entrar com máscara, com touca, todo coberto, porque paciente com leucemia eles têm as defesas orgânicas baixas, né? A imunidade muito baixa. E aí, depois de ter ido 3 vezes, eu finalmente consegui falar com ela. E aí, em um determinado momento, lá que eu estava falando com ela, ela levanta a mão, o bracinho dela ali, e fala assim para mim. Quando ela levantou esse braço, percebi que ao lado dela tinha uma pequena Bíblia. Aí ela fez assim para mim: querido, eu estou bem, eu estou em paz, porque eu estou nos braços do meu Pai. Emanuel, eu saí dali, em vez de ministrá-la, ela que me ministrou. Dali eu entendi muito bem que essa é a diferença nossa para qualquer outra pessoa. A eternidade em Cristo, né? De lá, foi um divisor de águas que eu sempre falo desse testemunho. Sempre falo, porque eu entendi o que é viver o evangelho a partir daquela moça, usada por Deus para falar para mim, para que eu pudesse ter compreensão real e verdadeira do que é o verdadeiro evangelho, o evangelho do Senhor Jesus. E olha só que interessante, então, quer dizer que você está ali para tratar de pessoas, ajudar pessoas, e ao mesmo tempo Deus também está tratando você, Com está tratando a certeza, sua vida. com certeza. De forma que, assim, você contou 2 testemunhos aqui, pode chamar que é um testemunho, né, de fé, onde Deus está dizendo, olha, você tem que agradecer porque você tem filhos, e o outro é que você vai ali e uma situação ali era um estado terminal dessa Sim, moça. Então, em vez de você vai ali e talvez você se perguntou antes, nossa, que palavra eu vou levar para ela, que é um estado ali, né, enfim. E ela que te deu uma palavra, né? Então, é sensacional, né? É algo que realmente, enfim. Tem mais uma, né? tem Conta pra mais gente aí. uma. Conta pra gente, então. Ah, ao final do ano, o Jame, ele levava, época de Natal, sim, fazia uma espécie de festa. Geame, né? Jame, Jesus Geame. ama o menor. Jesus ama o Ele, menor. o Jame, todo final do ano, levava lá pizza, lá dentro da Fundação Casa. Pizza, uma Coca-Cola, uma trufa e Bíblia. Era um kit que a gente levava, pizza quentinha, servia para eles lá, dava um jeito. E aquilo ali impactava muito aqueles adolescentes. E um dos impactos maiores que eu já tive lá foi quando a gente estava servindo no momento. Porque nesse dia sempre tem culto, né? Sempre tem, leva uma palavra, levamos música ao vivo. Aliás, nesse dia, vocês vão falar da banda Big Graça, que é do Nil aqui Big Graça daqui da já igreja. vi. Então, o Nil, ele já foi lá, Ah, foi nessa data.
Então, entendi. num dia que ele foi lá, de repente, teve um menino que começou a chorar muito copiosamente. Chorar copiosamente. Chorava, chorava, chorava. E ele era novinho, devia ter 13 anos no máximo. E a gente foi até ele: "Rapaz, o que que houve? Era, em vez de você estar alegre de estar recebendo uma pizza, refrigerante, bombom, você está chorando?" Ele olhou para a gente e falou assim: "Senhor", e chorando, chorando, "eu não sou digno disso daqui." Rapaz do céu, eu falei, e aí veio aquela palavra, né, quem é digno, meu amigo? Quem é digno de algo? Quem é digno, por exemplo, de receber Cristo? Ninguém. Se não for pela graça, o chamado de Deus tocar o coração, ninguém vem a Cristo. Ninguém é digno dele. Então aquele dia lá me tocou muito o coração para entender ainda mais o evangelho, de que a dignidade não está no que eu sou, mas quem Cristo é. Cristo me tornou digno. E essa foi a palavra que a gente levou para esse jovem nesse dia lá. Para ele ser digno, ele tem que ser de Cristo, mas não por causa da dignidade dele, mas por causa da de Cristo. Eu acho que essa história eu já conhecia, você já contou aqui na igreja pra gente, mas é realmente uma história que nos transforma, né? Porque a gente vê que tem certas situações na vida do ser humano que ele é jogado no lixo. O que eu quero dizer no Sim, lixo é assim, sim, que ele passa entendi. por situações tão complexas na vida dele que ele se sente um nada. E isso é o próprio Deus trabalhando na vida dele. Com certeza. Eu já tive esses momentos, você já teve também esse momento na sua vida. E que fantástico, eu não imaginava o que, que era o trabalho de um capelão. Eu já tinha ouvido falar, já tinha uma noção. E agora você dando toda essa completude aí, eu fiquei assim maravilhado de saber que é uma profissão que precisa ter muito amor pelas vidas. E Isso é tem que ser um fundamental. chamado, tem que ser um chamado. Isso é Não é fundamental. qualquer um. A gente pode até aqui fazer um trocadilho, né? Porque hoje a quantidade de pastores que existem na face da terra, né? A gente pode brincar que assim, não é todo mundo que tem que ser pastor, pode ser pastor, porque para ser pastor é cuidar de vida, né? E ser capelão também não é qualquer um, porque eu tenho certeza que ele pode entrar na emoção, mas se ele realmente não tiver esse chamado, ele não vai permanecer. Não. E se permanecer, não vai estar fazendo um trabalho digno, um trabalho realmente justo. E é um trabalho que transforma a vida, né? A gente pode também dizer isso. Sim, sim, com Não só certeza. a de quem você está auxiliando, mas a sua também, né? Lógico, é um trabalho espiritual, né? É um trabalho que a, a espiritualidade ela fica em voga, ela é fundamental ali. É óbvio, né, que a gente ora pela recuperação da saúde física das pessoas, da saúde física, da saúde emocional e, acima de tudo, da saúde espiritual das pessoas, né? Então, o trabalho de capelania, inclusive, envolve assistência social também. Muitas das vezes, o setor de assistência social do próprio hospital chama a capelania para ajudar o paciente numa vestimenta, numa cesta básica. Então, é um trabalho que envolve todo esse o âmbito que envolve o amparo, né? E, obviamente, que a capelania ela exerce importância na vida da pessoa hospitalizada, por exemplo, logicamente falando da capelania hospitalar. É, eu tinha uma errada ideia de capelania, que era aquele cara que ia para orar por aquele que já estivesse indo embora. Não, Mas não o é que eu. extrema unção, não. Então. Mas o que eu percebi hoje, nesse nosso papo aqui reformado, que é na verdade, é auxílio à vida, né? E já que eu toquei aqui um papo reformado, você nos contou no começo que você veio a Cristo já um senhor, né? Já Já, não era um garotinho já. de Sim, 16, 18 eu anos. tenho 59 anos, eu vim para o Senhor com 43 para 44. Nossa. Então já era bem maduro, né? Sim, E sim. antes você era espírita, então. Era tudo e não era nada. Todos nós éramos assim, né? Eu Era tudo e também. não era nada. Eu era católico, É, espírita, era tudo e não era enfim, nada. não era nada, né? Fábio, Fabinho, né? Pode falar, Nosso querido Fabinho. Pode Fabinho. falar, Fabinho.
Eu sei que você se converteu, já um senhor, porém, essa conversão já foi uma conversão numa igreja batista reformada, porque hoje nós atuamos numa igreja batista reformada, eu e você, nós temos o prazer de estar aqui e fazer parte dessa congregação, mas como é que se deu isso? Você se converteu e hoje você é reformado. Com certeza, quando você se converteu, você atuava como capelão de uma forma, com alguns pensamentos, e hoje, o que mudou hoje você sendo um reformado, um batista reformado? Ah, Deus me converteu na primeira igreja que ele me converteu foi uma igreja neopentecostal, Bola de Neve, uma igreja neopentecostal. Nossa, você veio da Bola de Neve, Sim, a primeira igreja foi. neopentecostal. De lá eu fui para uma igreja completamente diferente, uma batista regular, uma igreja pequenininha, perto da minha casa. E lá eu aprendi a ser pastoreado, conheci bem o que era o ambiente eclesiástico, bem diferente do que eu tinha lá na Bola de Neve. E lá nessa igreja pequena, lá Batista Regular, que eu entrei no seminário. Então eu já conhecia mais um pouco da palavra, comecei a conhecer, e lá que eu conheci o trabalho de capelania, tanto lá no Giame como no Hospital São Paulo. E aí tudo mudou. E aí eu pregava e abordava as pessoas na capelania, bem diferente do que eu faço hoje em dia. Por quê? Hum, Eh, eu queria muito, e acreditava muito nisso, que era da minha força. As pessoas iriam para Cristo, apesar de ser um trabalho de conforto e consolo, lógico que a gente fala de Cristo para as pessoas, né? A gente prega o evangelho. E eu ia muito, e tinha aquela coisa de fazer o apelo, de fazer aquela oração de escreve o nome dele no livro da da vida, vida, né? exatamente. E tinha muito isso. Era uma cultura, ainda existe hoje ainda lá na capelania, pessoas de outras denominações que fazem isso. E eu me lembro, tinha um senhorzinho, lembrando, eu era novo convertido nesse trabalho de capelania, novo na capelania. Certo. Quando eu fui lá para fazer o trabalho, determinada noite lá, que a gente fez as abordagens leito a leito, Ah, foi um dia que tinha muita gente de coração duro. A gente não queria saber muito, não te ouvia tanto, tal, não queria, enfim. Eu comentei com esse senhorzinho. muito faraó, né? É, Coração comentei, endurecido. comentei com esse senhorzinho que trabalhava lá na capelania. Eu não me lembro o nome dele, mas eu soube até que ele já faleceu. Tá? Tem tempo já. E aí ele falou assim para mim, quando eu comentei que havia ali muitas pessoas de coração duro. Aí ele falou assim para mim, irmão, vou te falar uma coisa, hein? Se eu sair daqui sem levar uma alma para Cristo, eu vou arrasado para casa. Aquilo me fez mal, cara. Por quê? Porque, caramba, eu estou sendo incompetente, né? Eu não estou sendo, me tornando aqui um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, não estou sendo capaz, eu não sei abordar as pessoas, enfim. Fica aquilo na mente. Imagina, a forçação de barra que ele fazia nas pessoas para que elas viessem a Cristo. Talvez ele forçasse até, né? Ah, você precisa, senão ó, você está doente aí? Se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno, você vai morrer, cara. Vai para o inferno, vai, entende isso? Então, aí, imagina o que a abordagem dele poderia fazer com esses pacientes. Mas, enfim, passa o tempo, graças a Deus, Deus me foi me direcionando para a fidelização à palavra de Deus, à Santa Escritura, o entendimento correto dela. E teve uma outra situação interessante, que foi com uma irmã que estava aprendendo o trabalho de capelania, e aquele dia ela foi comigo, para me acompanhar, né? Para ela aprender a fazer o trabalho. Teve uma abordagem com uma paciente, cara. Essa paciente chorou, mas chorou copiosamente, mas chorou muito quando a gente estava conversando. E eu não fiz o apelo. Ainda não era reformado.
Mas a Ah, entendia, já ia perguntar, mas né? ele entendia que quem fazia a obra, quem convence do pecado, da verdade e da justiça, é o Senhor, é o Espírito Santo. E não senti de chegar e fazer um apelo para ela ali, fazer uma oração com ela. Não senti. Ela Escreve o nome chorando, dela no chorando, livro. chorando. Quando eu saio dali, essa irmã vira para mim e fala: Irmão, esse sangue dessa moça ali vai ser cobrado de você. Eu falei: Como assim, irmã? Vai ser cobrado de você, você não fez o apelo, não fez isso. E aí eu, não sendo ainda reformado, cheguei para ela: Irmã, vou te falar uma coisa. Se esse Deus que eu creio, que é o Deus da Bíblia, precisar de mim para salvar alguém, rapaz, esse Deus é um banana. Aí ela, não, irmão, eu falei, não, irmã, Deus não vai perder nenhum daquele que é dele. O Senhor deu, é assim, ó, Cristo tem aqui na mão aqueles que o Senhor deu. E aí ele vai e faz assim com a mão dele. E depois ainda diz que a mão do Senhor ainda está aqui. Ele não vai perder nenhum daqueles que foram escolhidos por ele antes mesmo da fundação do mundo, aqueles eleitos dele. Então, mesmo eu não tendo ainda naquela época o entendimento mais pleno da teologia reformada, aquilo já estava começando a aflorar em mim, né? E isso é maravilhoso, porque tira um peso seu da sua abordagem, nas suas abordagens evangelísticas, seja de caráter de capelania ou fora da capelania. Quando você tira o peso de você, do evangelho, e coloca isso com o Senhor, você fica muito mais tranquilo. Inclusive, lidar com pessoas suas, do seu convívio, né, pessoal, do seu convívio familiar, que ainda não foram para o Senhor. Porque você vai orar, vai falar sim do evangelho de Cristo a essas pessoas, mas acima de tudo você vai orar em independência do Senhor. Se for da vontade dele, essas pessoas irão para ele sim. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Mas aí, para a gente finalizar, qual foi o processo de cura espiritual e cura física que você presenciou? Teve algum caso desse de você ter orado, a pessoa ter sido curada? Ou então, no leito de morte, a pessoa disse, olha, você orou, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus, como é que eu faço? Já teve esse caso? Ah, eu já tive casos assim, mas assim, naquela época em que até eu fazia apelo, isso acontece. Mas é muito mais por um clamor emocional de qualquer coisa de um entendimento. É lógico que dali em diante eu não sei que às vezes o que acontece com o paciente, ou o que aconteceu com o paciente. Eu não sei. A minha Ah, você abordagem, não tem contato mais. depois não, na maioria das vezes Você não não. faz um cadastrozinho, aquele Ah, livro da vida, livro da... não, 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 não não, tem. ali na capelania, só se a gente conseguir estreitar uma Ah, relação mais com os pacientes e teus entendi. parentes. Mas quando isso não acontece, não há como eu saber. Eh, mas eu já tive feedbacks de pessoas que agradeceram o cuidado, a palavra, Ah, né. legal. É uma coisa que eu sempre falo lá, eu cuido também do culto aos sábados. Então eu dirijo os cultos aos sábados lá na capelania, 2 vezes por mês, às vezes eu prego lá no culto. E uma coisa que eu faço questão de enfatizar é que aquele culto não é para que as pessoas possam ser curadas. Então não Nem existe. a minha oração é uma oração miraculosa. A gente quer ser e é apenas servo do Senhor, para que aquela vida possa ser confortada e consolada nesse momento de dificuldade, de sofrimento, de tristeza, de medo, de incertezas, de fragilidade, de impotência, né? Porque a enfermidade ela tem essa capacidade de tornar a pessoa impotente, frágil, incapaz. E aí ela pode perceber nesse momento, e é isso que a gente fala, que é ali que ela vai precisar finalmente levantar a mão dela e falar: Senhor, eu preciso de ti. E aí em âmbitos variados, seja, por exemplo, na questão relacionada à cura física, à cura emocional, mas acima de tudo na cura espiritual.
E Deus quer mesmo, né, que sejamos dependentes dele. Então a enfermidade, ela colabora para que nesse momento ela vá a Cristo, por exemplo. E é esse o nosso trabalho, além de trazer conforto e consolo, o trabalho de capelania ela vai ser instrumento do Senhor, segundo a vontade dele, de levar pessoas a Cristo, naquele momento de incerteza, de medo. E Tá. geralmente é assim que a gente vai para ele, né? Então, e hoje? Quando hoje, sendo um protestante reformado, de uma igreja batista reformada, Uhum. quando uma pessoa chega para você e diz assim, irmão, eu quero aceitar a Cristo, faz uma oração por mim. Como é que você age? Como é que é Ah, como é essa abordagem que eu você, meio que acerto isso daí, né? como é que você faz? Você Eu puxa falo ele pro assim, canto, rapaz, conta a eu história? sinto te dizer É, que você não vai ser o seu aceite em Cristo que vai levá-lo até ele. Apesar de que, né, às vezes a gente vê reformado refutando isso, é um aceite. sim. Na verdade, é um, Só que a gente acha que esse aceite vem da gente mesmo, mas na verdade é. Né? É um é, aceite. Você quer Cristo, você quer, porque até então você o rejeitava, isso. né? Até então você o rejeitava. E aí algo fez você agora querê-lo. Então, de uma certa forma, é um aceite, mas esse aceite é em completa e total dependência da ação soberana do Espírito Santo na vida da pessoa. Ela é incapaz de querer a Cristo, independente da situação. Por isso que a gente, muitas vezes lá na capelania, fala para as pessoas assim, ó, não utilize o seu testemunho de vida, de cura, como um instrumento de evangelização. Porque eu não sei o que Deus fez na sua vida, a cura que você teve, ele quer isso para aquele paciente. Às vezes ele não quer, né? E a outra coisa também é achar que a melhor coisa que pode acontecer na vida daquele paciente é a cura física. Lê do engano. A melhor coisa que pode acontecer para aquele paciente é a cura espiritual. É ele crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque aí tudo está resolvido na vida dele. Inclusive a questão da morte física. Para ele saber, inclusive, para onde ele vai estar quando ele não estiver mais aqui. Então, a nossa abordagem ela tem que ser uma abordagem muito cuidadosa, com muito cuidado e zelo, para a gente não estar falando em verdade, coisas que não estão na palavra de Deus. Porque aí eu posso ser instrumento não de dar vida a uma pessoa, mas instrumento de causar a morte espiritual nela, de enganá-la, de enganá-la. E você sabe, né, Manuel, que Sim, a questão da enfermidade, a pessoa fica com um emocional muito elevado, né? A emoção por isso que a gente também canta louvores pelos corredores, no próprio culto, porque a mensagem e aí a gente exige que seja cânticos cristocêntricos, sim. cânticos que exaltem ao Senhor. E é maravilhoso quando a gente vê alguém que tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, mesmo no meio daquela turbulência, uma doença física, né? Uma doença que muitas das vezes ela está desenganada por médicos, mas o Senhor chega lá e dá vida àquela pessoa, dá vida eterna. Ainda no assunto da pessoa que chegou para você e pediu uma oração, só o fato dela chegar, isso já pode mostrar que ela foi tocada pelo Espírito Santo? Não, Calma, não, ali não, não necessariamente, porque ela pode estar achando que, por exemplo, a minha oração é vai trazer cura, cura. Tá, entendeu? perfeito. É Não isso que eu queria ouvir. necessariamente. E isso acontece demais lá, né? Inclusive lá na capelania do Giambi, lá da Fundação Casa, os meninos acham que se você orar neles ou com eles, é algo diferente daquela oração ampla lá com todos no ambiente. Porque ele acha que aquela oração sua mais perto dele ali, Deus está ouvindo, algo sobrenatural vai acontecer. E não é assim, né? A gente sabe hoje, por isso que a teologia reformada me ajudou muito mais, sabedor de que hoje eu sou, de que tudo é solo, como a gente fala, a Deus toda a glória, só através das Escrituras, só através da fé,
da graça e Cristo. Amém. Como é que eu posso fazer, se eu me interessei, para me tornar um capelão, para mim fazer essa profissão? Qual é o espaço que eu devo tomar para chegar lá, para chegar a exercer essa profissão Eu maravilhosa? acho que tem que primeiro procurar a gente lá no Hospital São Paulo, trabalho de capelania, há uma sala bem ao lado ali na recepção do Hospital São Paulo, bem ao lado mesmo. Você vai chegar na recepção do hospital, ao lado tem uma salinha, está escrito capelania. Você pode se perguntar ali quando vai ter o curso e tal. Mas eu acho que o fundamental é você se sentir vocacionado para isso, tá? Porque o hospital não é fácil estar lá no hospital, né? Você vai ver coisas que talvez você não vai gostar de ver. Não tem estômago, né? Então. Tem um andar lá, o 14º andar, que é de queimados. Como diz um carioca, é sinistro. É sinistro, cara. Então, assim, precisa ver isso, precisa estar preparado no sentido de conhecimento da palavra de Deus. E se você quer saber quando vai ter o próximo curso, como você inclusive pode conhecer lá o trabalho, para visitar, porque é lógico, é interessante fazer isso, você ir até lá, para conhecer e nos acompanhar lá no trabalho 2, 3 vezes ou 3 vezes, para que você possa até sentir isso no seu se você quer isso realmente para você. E aí depois você acessa lá, ó, www.capelão.com.br, www.capelão.com.br. Isso daqui para o trabalho de capelania hospitalar lá no Hospital São Paulo e em outros hospitais. Olha, são vários hospitais, quer ver, ó? Hospital São Paulo, Hospital São Paulo 2, que é um anexo que tem lá, Hospital do Rim, Instituto Dante Pazanese, Hospital Vermelhinho, Hospital do Campo Limpo, Instituto Oncológico, Hospital Sara e também lá no GRAAC. Inclusive, sábado agora eu fui incumbido de orar com uma mãe de uma criança que estava lá com estado terminal, segundo os parecer dos médicos, um câncer no cérebro, uma criança de 9 meses. Nossa. Ah, e lá para a capelania da Fundação Casa, né, do GEAME, Jesus Ama o Menor, é só você acessar www.geame, jeame.org.br. Lá você vai também ter o calendário de cursos, como fazer, como proceder, conhecer o projeto. Há muitos projetos dentro do GEAME. E ambas as capelanias estamos precisando de mais e mais queridos irmãos voluntários para ajudar nessa obra. O pastor Nino, que é o diretor lá do Hospital São Paulo e da capelania de lá, ele fala que a seara é grande, que falta cearense. Eita. Bom, irmão, foi muito bom ter você aqui com a gente, um Papo Reformado. A gente, com certeza, eu sempre digo que todo Papo Reformado eu saio mais reformado e mais crente, Que porque legal. são assuntos que a gente consegue aprender e fazer com que a nossa fé cada vez mais cresça, porque a gente vê quanto Deus tem cuidado de todos nós. Independentemente do que nós atuamos, onde nós fazemos o trabalho dele, ele sempre está ali nos guardando e nos provando que ele é Deus, que o trabalho todo é dele, Amém. não é nosso, né? Verdade. Nós somos só a ferramenta, somos só é, somos só os enviados, né? Sim. Para fazer a boa obra e aquele que começou há de aperfeiçoar a sua obra, né? Vai Verdade. trazer tudo aquilo que precisa. Nós não temos poder nenhum de convencer você, de convencer outra pessoa, mas quem convence é o Espírito Santo. Isso a gente não pode esquecer disso. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. É isso, muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. Peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Dê o seu like, é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. E compartilhe com seus amigos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.